Sejam bem-vindos. Meu nome é Mariana, eu sou editora do Gás Conecta e hoje a gente vai fazer a segunda live em parceria com o Sebrae Paraná para falar sobre construções inteligentes. Desde o mês passado a gente está com essa parceria ativa, publicando uma série de conteúdos, artigos de opinião, tendência, notícias do setor do mercado imobiliário, construção civil e inovação em geral. Hoje a live vai ser com a Jane Broco, que é especialista em biomimética, uma ciência que leva em consideração a natureza para criar soluções e estruturas inovadoras nessa área. Mas antes de chamar a Jane, eu quero conectar aqui a Adriana, que ela é consultora do Sebrae, e ela vai explicar para a gente um pouquinho sobre o que é construção inteligente. Legal que estamos aqui ao vivo, né, com essa parceria do Sebrae Paraná e o Gás Conecta, para falarmos de um tema novo, que é as construções inteligentes. Então, para quem ainda não ouviu falar nesse conceito, é um conceito relacionado às construções que trabalham com sistemas, software. Nós podemos colocar dentro desse conceito a inteligência dos dados, que é tão relevante nos dias de hoje, conectar as empresas tradicionais com as startups, que são as novas empresas de tecnologia que estão surgindo para desenvolver soluções específicas para a construção civil e mercado imobiliário, por exemplo. Nós chamamos essas empresas de construtechs, porque trabalham novas tecnologias ligadas a este mercado, a este setor, que é um setor tradicional, mas que vem desenvolvendo novas soluções, novos modelos construtivos, novos modelos de negócios, para que a construção civil no Brasil avance. Então, o objetivo do Sebrae é trazer esses novos conceitos para vocês. Então, a todo mês nós temos uma live diferente e hoje é uma live inédita de biomimética para falar desse tema também super inovador. E eu faço um convite especial a todos para participarem da nossa comunidade digital. Então, quem quer saber um pouquinho mais sobre construções inteligentes, por favor, acessem comunidadesebrae.com.br/Construtech. Nós vamos deixar aqui depois o endereço certinho para que vocês se conectem, participem e também sejam conteudistas. Aqueles que têm conteúdos, artigos relacionados ao tema de inovação e tecnologia para o setor da construção civil, por favor, podem ser conteudistas também. É um blog colaborativo, onde nós postamos ali temas relevantes, assuntos relevantes, no formato de artigos ou de vídeos, que todos podem acessar. O mais importante de tudo, dessa grande parceria que nós temos aqui, com o Gás Conecta, com a Gazeta do Povo, é a gente estabelecer um canal para nós começarmos a falar sobre os conceitos das construções inteligentes. Então, pessoal, muito obrigada a todos e uma boa live. Legal. Obrigada. Vamos lá. Obrigada a você, Adriana. Eu vou desconectar a Adriana aqui porque eu quero convidar a Giane, que é a nossa convidada hoje. Eu vou apresentar um pouquinho a Jane antes de chamar ela, porque a Jane é pioneira em biomimética no mundo. Ela é uma das 100 primeiras pessoas a ser certificada nessa área. E ela é fundadora do Instituto Brasileiro de Biomimética e também fundadora e CEO da Amazu, que é uma consultoria especializada em biomimética e inovação consciente. Oi, Giane, Olá, tudo bem? tudo bom? Agora a gente só se conhece virtualmente, né, com as pessoas. Sim, agora tá virando normal, né? A gente fica todo mundo melhor amigo pela tela do celular. No celular. Dá saudade dos abraços pessoalmente, mas pelo menos assim a gente não deixa de poder estar em contato, de poder se conhecer e poder aprender juntos, né? E poder fazer o nosso conteúdo ir mais longe, né? Eu estava justamente falando sobre isso, Jenny. A gente vai postar ela na íntegra, lá no site do Gás Conecta, com o resumo de tudo que a gente vai conversar aqui para o pessoal mandar esse conteúdo para frente e trazer mais informação sobre biomimética, que é o que tem agora em construção inteligente, não, Jenny? A biomimética ela vem aí como uma das ferramentas de inovação mais bacanas que a gente tem, assim, mais importantes, mais disruptivas, né? De quando a gente vai falar de construção inteligente, materiais inteligentes, enfim, tudo que a gente precisa realmente para renovar, para ressignificar aquilo que a gente vem fazendo até então, certamente a biomédica traz
referências incríveis para que a gente possa encontrar soluções duráveis e, mais do que isso, né, saudáveis, tanto para o planeta, quanto para a sociedade, quanto para as próprias empresas, né? Então, isso também é bem legal da gente falar, assim, da gente ter consciência da biomédica como ferramenta de inovação. Pois é, eu acho que seria legal a gente começar conversando sobre o que é, né, biomimética. Recentemente, eu vou até pegar aqui, você deu uma boa definição, né, em aspas. Vai lá. Olhar para eventos naturais e aprender com eles para inovar em processos, produtos, sistemas, formas de gestão e liderança também. Mas assim, vamos tentar ser práticos, né? Processo de você criar uma solução olhando para a natureza. Como é que esses profissionais trabalham? Para a gente olhar para a natureza e aprender com ela, a gente precisa fazer a pergunta certa para ela, né, Mari? Então, assim, a gente vai olhar para a natureza como mentora dos nossos projetos. A natureza, se eu perguntar para ela como ela cria uma garrafa de água, por exemplo, ela não vai me responder nada, porque ela não cria. Mas se eu perguntar como ela armazena a água, a gente tem vários organismos que podem nos trazer respostas, né? E aí, a partir dessas estratégias biológicas desses organismos naturais, a gente traduz essa linguagem biológica para uma linguagem industrial. A gente pode perguntar como a natureza constrói, como a natureza protege de fatores bióticos, por exemplo, se a gente está falando de proteção de chuva, de pragas, de um monte de coisa, né? Tudo isso pode ser usado também para responder algumas questões da construção civil, né? Então, assim, a pergunta, se a gente perguntar a função da natureza, daquilo que a gente precisa inovar, com certeza a gente vai encontrar uma resposta, tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente tem uma metodologia, né? Que é a metodologia da biomimética, que é o Biomimicry Thinking, que é o pensamento biomimético. A gente tem na Amazul uma metodologia exclusiva, que é o Biomimicry Thinking associado ao Systems Thinking. Então, a gente une, né, pensamento sistêmico com o pensamento biomimético dentro de uma metodologia ágil para a gente entregar um resultado para a empresa que nos conecta com a gente, né, para buscar inovação nos seus processos. Então, realmente, assim, dentro da Amazul a gente tem essa metodologia que é totalmente exclusiva nossa, mas de forma geral, os projetos, as inovações que são feitas a partir de uma lente biomimeticista vêm do Biomimicry Thinking, que é a metodologia. Mas para quem está nos assistindo, eu não conheço a metodologia, né? Como é que eu vou fazer? Gente, acho assim, o primeiro passo, independentemente da metodologia ou não, é você começar a pensar o que a natureza faria aqui. Começar a perguntar para a natureza como que ela solucionaria o desafio que você está tendo. Esse já é o primeiro passo. Depois disso, o ideal realmente é conectar com pessoas como eu, né, que tem esse background, esse estudo, né, como a Mazu, que traz aí todos os profissionais que já são habilitados para trabalhar com isso. Mas o primeiro passo, o passo inicial, mais básico, é o que a natureza faria aqui. Essa perguntinha que de R$1 milhão, literalmente. Você vai encontrar, né, uma resposta. E aí, como que você vai traduzir, né, essa linguagem biológica para essa linguagem industrial é a grande sacada, né? A gente, às vezes, tem projetos que a gente levanta mais de 300 organismos naturais, né? Respondendo a pergunta que a gente tem. Então, assim, realmente é bem amplo o nosso escopo eu falo sempre, o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da natureza é algo fantástico. É fantástico. A gente tem um laboratório gratuito de mais de 3,8 bilhões de anos de soluções que funcionam para a gente ir lá e buscar a resposta que a gente precisa. Então, por que a gente ainda não está fazendo isso, né? Porque o que a gente precisa fazer é reconectar mesmo com essa sabedoria, né, da natureza, assim. E não ter medo de olhar, de fazer as perguntas para ela. As crianças são muito boas nisso, porque elas são muito curiosas. Então elas questionam, né? Como que a formiga carrega uma folha que é maior que ela? Como que ela equilibra? Como que a outra formiga sabe que ela já está levando essa folha? Sabe? A criança, ela olha e questiona. A gente tem um momento que a gente fala, eu não preciso saber. Não preciso saber, eu já sei de tudo. Isso não é importante. Então o convite é esse, né? Da gente reconectar com essa sabedoria da natureza. É o primeiro passo. E aí a gente começa a entender como emular, né? Como reproduzir essa inteligência biológica para as nossas soluções industriais. Legal. Jane, eu acho que
dos exemplos mais famosos que a gente tem no mundo do uso dessa técnica é o Museu de Arte Moderna de Nova York, que inspirou-se nas raízes dos cogumelos para criar uma estrutura que fosse acústica, que fosse isolada, né, termicamente. E aí eu queria que você desse para a gente outros exemplos que você já viu ao longo da tua carreira e no mundo, né, inteiro, que a gente possa entender de forma concreta como é que isso se aplica na construção civil. Na construção civil tem um case, esse do homem é muito legal. A gente começa a observar que existe muito essa questão da bioarquitetura associada com a biomimética, né? Então, assim, da gente utilizar de materiais naturais para tornar a nossa arquitetura mais biofílica, né? Mais amiga da vida, mais... até porque as arquiteturas que têm a natureza como ponto central, elas deixam as pessoas que habitam esses espaços muito mais criativas, tá? E com uma sensação de bem-estar muito maior. Então, falar de arquitetura biofílica também é muito legal. Porque estar em contato com a natureza aumenta o nosso índice de bem-estar e de criatividade. Só isso já é um primeiro ponto. Por isso que a gente está vendo muito hoje sobre paredes verdes, entre, né, outras coisas que colocam essa sensação de estar mais próximo da natureza. Fora isso, a gente também tem como usar a natureza realmente como referência para criar uma arquitetura mais sustentável e inteligente. A gente tem um shopping no Zimbábue, que é o Eastgate, que ele é totalmente inspirado no cupinzeiro. O cupinzeiro fica no meio do deserto, com uma temperatura de mais de 40 graus, e ele se mantém em temperatura de em torno de 23 graus internamente, 23, 24. Aí se pergunta, poxa, mas os cupins não têm ar-condicionado, né? Como é que eles ficam com uma temperatura num sol de 40 graus, como é que eles não ficam todos torradinhos, né? É porque internamente esse cupinzeiro tem sistemas de ar, tem tubulações de ar que fazem com que o ar circule e faz com que eles mantenham a temperatura ambiente. Aí esse shopping do Zimbábue aprofundou esse estudo nesse sentido e criou o shopping só com essas tubulações que não precisa de ar-condicionado. Então, assim, é sensacional, né? A gente tem outro exemplo que é muito legal, a Arnold Glass, que é uma empresa que faz vidros e os vidros dela evitam a colisão dos pássaros. Então, quando a gente fala de arranha-céus, né, gente, a gente tem que lembrar que o vidro geralmente é espelhado e reflete o céu. E aí, quando o pássaro tá voando, eu vi que o Thiago botou a referência, é esse mesmo. Quando o pássaro tá voando, ele colide com o arranha-céu e ele acaba morrendo. Então, mais de 300 mil pássaros morrem todos os anos na Europa apenas por colisão em arranha-céus. Aí a Arnold Glass criou um vidro que se chama Ornilux, que reproduz na estrutura do vidro como se fosse uma teia de aranha. E aí o vidro passa a não ser mais, né, um espelho, não ser mais transparente para esse pássaro, ele acha que é uma teia de aranha, e para nós continua sendo transparente. Então, assim, é uma solução super importante também, tá? A gente tem construções feitas hoje muito utilizando, né, o bambu, a gente tem construções feitas com o material da Ecovative, que é feito do micélio, né? O micélio é a raiz do cogumelo. Então, esses tijolos que são super sustentáveis, a gente tem isolamento acústico feitos por esse mesmo material do micélio. Esse material também você pode fazer compensados de madeira com ele. Então, assim, é muito interessante a gente começar a olhar que a maioria dessas soluções, elas não resolvem só uma coisa. Elas resolvem muitos pontos importantes, né? Assim, tu nunca vai... é a solução que serve para isso. A gente tem muito esse pensamento linear, né? Focal. É isso. Na natureza, as coisas acontecem de uma maneira muito mais sistêmica. E as soluções que são inspiradas pela natureza, geralmente, elas vêm trazendo resultado para mais de um problema que a gente possa estar tendo. E isso é muito bacana, isso é muito sensacional, né? Quando a gente começa a entender que as soluções são muito mais amplas quando a gente começa a utilizar do que a gente inicialmente talvez pensaria, tá? A gente tem revestimentos também que são inspirados pela pele do tubarão. Esses revestimentos fazem com que bactérias e outros organismos não se proliferem,
tá? Assim, então, quando a gente pensa em hospitais e outros lugares, por exemplo, hoje que a gente está com essa questão, né, do Covid, essa seria também uma solução importante para a gente começar a pensar e a trazer, inspirada na nanoestrutura da pele do tubarão. É fantástico, sabe? Então, assim, tem muitas soluções realmente, assim, tanto em materiais como em forma de construir, que servem para a gente parar para pensar. Tem o próprio estádio de Pequim, né, das Olimpíadas, que foi inspirado no ninho dos pássaros, né? Que ele tem toda a estrutura rebuscada, que lembra do ninho dos pássaros. Então, assim, realmente a gente começa a entender que as soluções são inúmeras, desde a forma do que a gente vai fazer até a estrutura do que a gente está fazendo, né? Como a natureza cria estrutura? Quando a gente pergunta isso, a gente começa a repensar as nossas edificações de maneira geral. Aí a gente tem os materiais, tem a forma de construir, a própria forma mesmo que inspira, entre outras questões muito mais sistemáticas que a gente pode usar, né? Que seriam soluções, por exemplo, do ar, de circulação do ar, de proteção contra fatores bióticos, abióticos e tudo mais. Então, realmente, é bastante ampla as soluções que a gente pode encontrar na natureza como inspiração. Pois é, Jenny, eu até vi ali, subiu uma pergunta e já era a próxima que a gente ia comentar, é sobre projetos brasileiros que usam a biomimética, e aí, lógico, a Giane já trabalha com isso, brasileiríssima, a Mazu também. Eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos da sua empresa, mas também se você lembrar de outros marcos nacionais que podem ser citados aqui, seria bacana. A gente tem hoje no Brasil uma das empresas que é mais assim, dos cases biomiméticos mais conhecidos é o da Natura, né? Das embalagens da Natura, da linha Soul, que são inspiradas principalmente pelo ovo em termos de conservação de material. Então a gente tem eles assim como exponenciais, né, dentro disso. Na Amazu a gente tem um projeto que a gente utiliza com diferentes tipos de empresas que se chama empresas como sistemas vivos, né? Empresas como florestas. Então, a gente atua diretamente com as empresas para medir o nível, o índice delas de qualidade ambiental, mas no sentido de posicionamento sistêmico. Então, se a gente for parar se a gente for para pensar numa floresta, essa floresta ela vai beneficiar todos os organismos que vivem dentro desse ecossistema. E isso vai fortalecer a ela. Então, a gente tem índices, tá? Qualitativos e quantitativos que fazem com que a gente possa mensurar em até 4 níveis a classificação dessa empresa como um sistema vivo. Isso é muito potente porque a gente realmente transforma a cultura da empresa e todos os seus processos. E além das lideranças, é claro, principalmente as que vão estar diretamente conectadas, né, no gerenciamento desses indicadores. Então, esse programa, né, esses indicadores a gente utiliza com diferentes tipos de empresa e na construção civil é muito legal a gente utilizar porque a gente consegue realmente pensar sistemicamente tudo que faz, né, desde a parte de gestão até a parte de entrega final. Tem um outro case, também isso seria mais a Amazu mesmo, né, a gente tem um outro case que é bem legal, que é de uma empresa brasileira, eu não vou lembrar o nome, é um escritório de arquitetura, acho que é GIP. É um escritório de arquitetura que eles criaram um hotel, ele ainda não existe, mas é um hotel que é para existir em Maraú, né, na Bahia, que foi inspirado nos castores, tá? Também para circulação de ar desses quartos do hotel. E aí é inspirado na toca, né, desse castor. E a distribuição do ar se dá através dessa inspiração dessa toca do castor. É bem legal também esse case, mas infelizmente ainda o hotel em si não tá construído, mas foi de um escritório de arquitetura brasileiro. Opa, voltei. Travou. Voltei. Outro case bem legal, a gente tem também as construções que a gente pode trazer na Amazônia, né? A gente também, inspiradas pela Vitória Régia, no sentido de sustentação dessas casas, né? Nos rios e tudo mais. Inclusive o Marco Brajovic é um arquiteto que trabalha bastante focado nessas empresas
mais nessas empresas, não, nessas construções, né, mais voltadas para a inspiração na natureza, principalmente na Amazônia. Então a gente vê alguns cases assim já surgindo, acontecendo, além, é claro, de todas essas questões de arquitetura, escritórios pensando em biofilia, né, trazendo para dentro das construções os organismos vivos para aumentar essa questão de bem-estar. Aí realmente, aí a gente vê isso com muito mais de forma muito mais ampla, né? Assim, hoje acho que as paredes verdes, as organizações que se preocupam com ambientes que tenham vista para uma cidade, para as árvores, enfim, tudo isso já é muito mais incentivado. Outro case bem legal que é de uma empresa que existe aqui no Brasil é a Interface. A Interface faz carpetes modulares e esses carpetes modulares eles não utilizam nada de cola tóxica e nem tem como resultado o nylon, né, que é extremamente sujo quando a gente fala de como que ele vai ser descartado depois, tá? Então, esses carpetes da Interface, a Interface é uma empresa americana, mas que existe no Brasil, eles já podem ser comprados, você pode botar na sua casa, em todos os lugares, empresa, enfim. E eles têm toda essa questão modular. Então, eles se parecem com o chão da natureza, tá? Então, quando a gente olha para um chão cheio de folhas, ele não tem necessariamente um padrão. E aí é muito legal da gente observar que se sujar uma parte, a gente vai lá, troca e você nem percebe que aquela troca aconteceu. Então, também é outra empresa bem, bem legal e já existe aqui no Brasil. Vou aproveitar também que o pessoal está perguntando ali e vou dar preferência para o questionamento. Estão perguntando se é possível aplicar a biomimética em questões mais subjetivas, né? Como percepção do valor do cliente sobre algo. Acho que até é uma forma de agregar valor ao projeto, a gente pensar uma solução com essa técnica. O que você acha? Sim, 100%. Acho que hoje a gente vem, todas as empresas estão sendo cada vez mais cobradas pela responsabilidade ambiental, né, Mari? Então, assim, é muito a responsabilidade ambiental, social, financeira, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando desses três pilares, né? Social, financeiro e ambiental. Então, quando a gente entrega uma proposta de biomimética, a gente está entregando mais valor, sim, para a solução, tá, gente? Porque a gente olha para a sustentabilidade de uma forma integral. Então, todos os projetos que a gente desenvolve na Amazon, a gente gosta de referenciar eles com muito cuidado de todos os pontos que você está melhorando, tendo a natureza como benchmark, né, daquilo que você está fazendo, daquilo que a gente está fazendo junto com vocês. Então, assim, a gente tem desde programas onde a gente trabalha só mindset, né, só bioliderança mesmo, a gente trabalha só cultura, percepção, né, do time interno, das entregas que esse time vai fazer, de como ele vai comunicar isso também depois para o externo, assim como projetos específicos aí de entrega de serviços, de processos, de produtos, todos eles com embasamento de todos os pontos que agregaram valor por ter tido a natureza como mentora dessa inovação, tá? Então, eu entendo que hoje as pessoas estão sim percebendo mais valor em tudo isso que a gente faz, tendo uma entrega mais responsável. E a gente fala muito, né, Mari, das novas economias. Então, todo mundo falando de economia circular, regenerativa, né, o cradle to cradle, economia colaborativa. Quem que já é regenerativo, colaborativo e circular? Por essência, a natureza, né? Então, assim, com quem que a gente vai aprender? Com quem que as nossas empresas podem aprender a se tornar mais regenerativas, circulares e colaborativas? Com a natureza. É óbvia a resposta, sabe? Então, assim, quando você vai mostrar para o seu cliente que o que você fez tem toda essa responsabilidade, né, ambiental, social, financeira, nossa, com certeza ele entende, sim, a percepção de valor aumenta. Eu queria aproveitar esse teu gancho, Jane, que a gente está falando sobre apresentar valor e falar um pouquinho sobre esse mercado, né, da biomimética. Qual que é o tamanho de oportunidades que nós temos, principalmente aqui no Brasil, né? Você é fundadora também do Instituto Brasileiro de Biomimética e seria legal a gente conversar quantos profissionais, quantas empresas estão atuando. Fala um pouquinho sobre essa rede.
A nossa rede, ela é reconhecida pelos órgãos americanos, né? Então, assim, Biomimicry Institute e o Biomimicry 3.8 são nossos parceiros. Eles, é até legal de falar, porque, assim, eles incentivam, tá? Que sejam criados esses hubs ao redor do mundo de todas as pessoas que são certificadas por eles, tá? Então, assim, eu estudei nos Estados Unidos, me certifiquei, voltei para o Brasil, criei esse hub do Brasil. E aí isso faz com que vocês tenham um lugar onde vocês podem encontrar biomimeticistas, né? Pessoas que são certificadas nessa área. E a Amazu é minha empresa de consultoria e educação corporativa, tá? Então, são duas coisas, são duas frentes, né? O Biomímico Brasil é esse braço que representa o Instituto Americano aqui no nosso país. Hoje, a gente conta em torno de, acho que são 12 profissionais, 8 ou 12 profissionais, eu estou confundindo, mas é em torno disso, assim, a gente não chega a 15 profissionais certificados no Brasil. E, então, ainda a gente tem poucas pessoas que trabalham realmente com a biomimética, tá? Ainda que o tema esteja se tornando cada vez mais conhecido, pessoas realmente certificadas e aptas para trabalhar com Biomimicry Thinking como metodologia de inovação não são poucas, tá? Então, assim, cuidem com quem vocês vão trabalhar, que fala que trabalha com isso, tá? Acho que isso é bem importante de falar. E, assim, cada profissional também vai ter um background que talvez vocês se identifiquem mais ou menos em relação a uma formação inicial. Então, no caso, né, eu sou engenheira de produção, com mestrado em engenharia de produção e sistemas, e algumas especializações, como bioliderança, bioempatia, entre outras. Então, assim, eu acho que é sempre importante você olhar todo o background desse profissional, além dessa certificação, para ver se de fato, além de cases que esses profissionais estão trabalhando, para que você realmente tenha uma referência, né, na hora do profissional que você vai contratar, tá? Então, acho que isso também é bem importante da gente falar. E em questão de oportunidades para essas pessoas atuarem? Então, assim, a gente vê hoje, a gente na Amazu trabalha também em parceria com os institutos da Argentina, tá? Itália, Guatemala, Estados Unidos. Então, a gente tem parcerias de projetos ao redor realmente do mundo todo, além do Brasil, tá? O que eu percebo hoje no Brasil é que as empresas, de forma geral, elas têm ainda um pouco de medo de inovar, tá? Assim, a gente gosta muito de falar sobre inovação, mas eu acho que ainda existe um pouco de resistência em fazer a inovação. E o meu convite, de forma geral, é que as empresas, elas sejam mais ousadas, sabe? Elas realmente se permitam ser as pioneiras em fazer algo que seja realmente diferente. Porque eu acho que só assim a gente consegue, de fato, nos tornar referências também no mundo todo, né? E a gente tem toda a capacidade, a gente tem toda a inteligência, a gente tem todos gente, a gente tem a Amazônia pra gente buscar referência no nosso país, sabe? Assim, tem lugar mais potente do que a Amazônia pra gente olhar pra natureza e aprender com ela. Então, assim, a gente precisa como é que pode falar? Se apropriar mais disso no sentido positivo, sabe? Dessa inteligência mesmo. Então, eu sinto ainda o mercado brasileiro levemente acordando, se interessando cada vez mais por isso, mas eu sinto um pouco de medo, sabe? Assim, eu sempre gosto de trazer essa reflexão, não no sentido negativo. Eu sou muito otimista com as coisas, eu acho que a gente está se transformando, né? Eu trabalho com biomimética há 8 anos. Então, assim, há 8 anos eu falo sobre isso, eu trabalho com isso, eu tenho projetos, mas muitas pessoas ainda nunca ouviram falar. E para mim, assim, é a minha profissão. Então, é um processo. A gente está indo de formiguinha, né, pouco a pouco. E eu tô vendo que está existindo essa transformação no mercado. E isso é muito positivo. Eu fico muito feliz de ver. E o meu convite para as empresas não tenham medo de serem disruptivos na forma de fazer inovação. Não tenham medo de dar esse primeiro passo. E confiem na Biomimética. A gente tem realmente resultados muito, muito, muito importantes que realmente fazem a diferença para a empresa, enfim, e para as entregas que essa empresa faz, né? Eu sempre gosto de pensar sistemicamente em tudo, então é realmente um caminho importante a ser explorado. Não tenham medo de fazer isso.
Pois é, já que a gente já está falando sobre isso, eu queria te perguntar do caminho das pedras. Então, como é que faz? Você é mestre em engenharia de produção e sistemas, né? E como você já falou, tem algumas certificações na área. Mas quem quer começar a estudar biomimética, entrar nessa área, ou até as empresas que querem ter um setor, de repente, ou ter um profissional envolvido nesse tipo de pesquisa, por onde começar? Qual que é o caminho? Então, só vou responder uma pergunta aqui antes. Eu não consigo ver o nome, mas me perguntaram se pequeno negócio tem oportunidade de usar biomimética. Tem, tá? É para todos os Uhum. tipos de empresas. Todas as empresas que a gente trabalha, elas são de todos os tipos de porte. A gente trabalha desde uma empresa mineradora até uma agência de publicidade. Então, assim, realmente não tem limites, não tem problema nenhum, tá? O tamanho da sua empresa. A gente vai adequar o desenvolvimento para o tamanho da sua empresa. Não precisa ter área de P&D, a gente monta a equipe para você, tá? A gente vai trabalhar em conjunto. Por isso que a gente trabalha com consultoria na área. Então, é bem tranquilo, tá? Como fazer isso? Então, se você quer estudar biomimética, hoje a gente tem, em termos de certificação, apenas o Biomimicry Institute nos Estados Unidos, que tem essa permissão de certificar especialistas, tá? Então, tem que estudar nos Estados Unidos. Que foi o que eu fiz. A gente, no entanto, para quem tem interesse em conhecer sobre o que é biomimética, se aprofundar um pouco mais, tem um curso online da Amazul, que a gente tem em parceria com a WTF, que é uma escola criativa, que vocês podem acessar. Depois tem o link na bio da Amazul, e vocês podem acessar esse conteúdo, enfim, e fazer o curso também, tá? A gente está organizando agora para fazer um curso online para Biomimicry Thinking, para ensinar a metodologia também. Então, acho que isso aí abre um pouco mais de escopo para as pessoas se sentirem mais confortáveis também a trabalhar e aplicar a biomimética nas suas empresas. De forma geral, os projetos eles têm uma certa complexidade, acho que leva um pouco de tempo mesmo para aprender a fazer toda essa tradução. Então, assim, eu indico inicialmente contratar realmente pessoas especialistas como nós na Amazul para fazer essa tradução dessa linguagem biológica para essa linguagem industrial, enfim, montar todo o processo, tá? De forma geral é isso, mas se você quiser aprender como curioso, enfim, e se aprofundar um pouco mais no tema, a gente tem os cursos online e tem a opção de você ir para os Estados Unidos e se certificar também. Legal. Diane, acho que quando a gente fala de cidades inteligentes, biomimética, vem sempre essa ideia de grandes estruturas, shoppings, estádios, prédios, né, gigantescos. Mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre como que a gente pode usar essa técnica, essa forma de pensamento para construções residenciais, projetos menores. Então, a gente tem hoje muitas opções de olhar para a biomimética como para a natureza, né? Como fonte de inspiração para que a gente possa melhorar os nossos projetos. Eu acho que, primeiramente, uma consciência dos materiais que a gente escolhe, né, Mário? Porque hoje a gente já tem no mercado alguns materiais que são ecologicamente mais responsáveis, né? Mais conscientes. Eu acho que isso é um primeiro caminho, assim, são as nossas escolhas. A gente precisa se responsabilizar mais por isso, assim, geralmente tem um investimento um pouco mais alto. Mas não é isso que tem que fazer com que a gente desista, enfim, de fazer esse investimento. Porque quanto mais demanda a gente gerar, mais os custos começam a cair, né? Então, mais acessível se torna trabalhar com biomimética para todas as outras pessoas. Então, acho que isso também é importante da gente começar a pensar. Então, se a sua empresa tem, ou se você tem condições de fazer um investimento mais alto em materiais que sejam mais sustentáveis, experimente fazer. Geralmente, no longo prazo, compensa, tá? São materiais muito mais duráveis. Então, isso também é legal, tá? Na natureza não existe nada que se torne lixo. A natureza não trabalha com lixo, né? O lixo foi um lugar mágico que nós, seres humanos, criamos, né? Some da nossa casa, mas não some do nosso planeta. Então, a natureza não faz isso. Tudo vira matéria-prima. Então, a gente precisa ressignificar também muitas das coisas que a gente utiliza, daquilo que a gente faz, tá? Claro que o levantamento desse tipo de material, o levantamento do tipo de interação que essa construção vai ter, a fim de ter também uma inteligência mais coletiva, né? Uma comunicação interna. Eu vi que perguntaram aqui se negócios de impacto social e biomédica tem alguma relação. Tem, tá? A gente trabalha muito com a parte de
inteligência coletiva, de bioliderança. Então, assim, dentro das construções, a gente também começa a pensar esses prédios de maneira que as comunicações internas sejam mais inteligentes, né? E isso traz maior biodiversidade. Essa biodiversidade vem de um lugar que se chama estigmergia, que é um lugar onde a gente consegue fazer uma comunicação indireta, tanto dos locais quanto das pessoas, a partir dos posicionamentos que a gente escolhe para essa construção, para essas salas e tudo mais, tá? Então, assim, a gente pode realmente, por muitos caminhos, tá, gente? A gente pode ir desde para uma questão muito mais social até uma questão, porque a gente tem esses organismos, acho que é importante frisar, os organismos, super-organismos que a gente chama, que são os insetos, né, principalmente eles, tipo abelhas, formigas, tudo mais, eles têm uma inteligência muito grande. Então a gente usa uma inteligência coletiva muito grande, né? E uma capacidade de grupo, de se organizar em grupo, que pode ser um grande fator de aprendizado para nós como sociedade, tá? Então eu acho que isso é bem legal da gente olhar também. Além de, claro, desses materiais. E a gente também pode desenvolver um material do zero, tá? Olhando para a biomimética como inspiração. Então, se você quer fazer alguma inovação mais radical na sua empresa, também é possível, tá? Então, assim, acho que desde a empresa maior até a empresa menor, se você pode começar utilizando, aí não seria necessariamente biomimética, mas tipo assim, eu tô colhendo água da chuva e utilizando no meu banheiro. Poxa, você já pode fazer isso na sua construção? Então faça. Sabe, tornar a construção mais inteligente também vem desses lugares, né? Assim, são os primeiros passos que a gente já consegue fazer. E aí, depois, claro, a gente começa a desenvolver de uma maneira um pouco mais complexa as soluções bioinspiradas. Eu coloquei aqui uma pergunta também que veio do Rafael ali. Você considera um passo a conscientização do consumo consciente, né? Essa conscientização seria o primeiro passo para isso? Acho que tem a Eu ver acho com que o é que a gente bem está falando. importante. É bem importante, porque a gente tem muita mania de terceirizar, sabe? Terceirizar, assim, a responsabilidade, né? Porque eles não fazem, o outro não faz, aí, tipo, putz, não vai. Enquanto a gente só quiser terceirizar a responsabilidade, não assumir isso de alguma forma, as coisas não vão realmente se transformar, né? Então, sim, a resposta é sim. Quanto mais consciente a gente for da nossa forma de produzir, de construir, de consumir, provavelmente a consequência vai ser que os nossos processos também se tornem mais responsáveis e conscientes, né? Os resultados de forma geral. Porque as empresas também começam a ver que a gente se torna mais exigentes, né? Como consumidores, como clientes. Então, começa a dar um puxão de orelha. Assim, opa, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. Então, assim, acho que tudo isso conta, assim. Eu vejo muito na construção civil, principalmente essa parte de reutilização dessa questão que eu trouxe antes, né? Da água da chuva, da energia renovável, né? A célula solar, ela é inspirada na folha, né, da árvore, de como que essa folha captura a energia e condensa e transforma em eletricidade. Então, assim, é isso, sabe? A gente vai começar, as empresas de forma geral vão começar a ser cobradas em relação a isso. Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso nos beneficia como sociedade também, não só como modelo de negócios, né? Pois é, a Adriana até falou ali que as aplicações da biomimética vão muito além, né, da construção civil, mas eu queria ouvir um pouquinho de você se você acha que a biomimética é o que tem de mais avançado em construções inteligentes. Você acha que é o caminho, vai por aí? Sim, eu sou suspeita para falar, mas eu acredito que sim. A natureza, tudo que existe, né, foi testado ao longo de bilhões de anos. Então, se a gente quer construir algo que vai durar no longo prazo e que não vai prejudicar o sistema no longo prazo, a gente precisa sim olhar para quem faz isso antes da gente. Tem uma frase que eu sempre falo que é: a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que vocês estiverem pensando, com certeza a natureza já pensou, ela já tem a solução. Então, sim, ela já constrói, né? A gente tem os ninhos dos pássaros, a gente tem as capivaras, né, que constroem as barreiras para a água. A gente tem, enfim, vários animais que sabem fazer construções. Então,
a gente tem que começar a olhar para eles e perguntar como que eles fazem o que eles fazem, né? A teia de aranha, que é a casa da aranha, então, assim, a concha, o caracol. E é muito interessante porque na natureza, tudo que é feito com uma gama muito menor de materiais do que a gente costuma utilizar, né? Se a gente vai pensar numa concha, por exemplo, ela é basicamente feita de água salgada, oxigênio e gás carbônico e areia. Tipo assim, e é mais resistente do que as nossas cerâmicas. Então, o que a gente está fazendo? Sabe? Por que a gente ainda não perguntou como que a natureza faz cerâmica e foi lá e melhorou? Tanto o nosso processo de fazer cerâmica, quanto o resultado, né? O nosso produto, a cerâmica em si. Então, assim, é isso. A Caleira é uma empresa americana que faz hoje cerâmicas sequestrando gás carbônico, tá? Então, totalmente inspiradas em como os corais e as conchas são feitas embaixo da água. Então, é possível fazer? É possível fazer, e mais do que possível, já tem empresas fazendo, já tem produtos disponíveis no mercado que são de fontes biomiméticas, né? Então, assim, isso é bem, bem legal da gente começar a observar, sabe? E você acha que, de alguma forma, a pandemia ela vai acelerar esse desejo das pessoas, essa busca por essas soluções? Ou não? Já era uma rota que estávamos e vamos seguir nesse mesmo ritmo? Eu acho que a gente estava caminhando para isso em passos um pouco mais lentos, né? Mas essa transformação, ela se deu, com certeza, ela deu um boom, assim, no sentido de nossa, o que a gente está fazendo com o planeta Terra, né? A gente meio que se questionou sobre isso. A gente começou a ver que do jeito que a gente estava fazendo as coisas, a gente não pode continuar se a gente quer continuar existindo. Então a gente se sentiu realmente, eu acho que mais cobrados e mais convidados a transformar os nossos modelos de negócios e a nos alinharmos cada vez mais a essas novas economias, circular, colaborativa e regenerativa. Então, sim, acredito que a pandemia trouxe uma aceleração no processo de consciência dessas empresas, tanto aquilo que elas fazem, quanto a forma que elas lidam com os seus colaboradores, com os seus clientes. Então, essas relações foram muito transformadas, né? E aí eu acho que dentro da construção é muito legal falar que as pessoas, a maioria, nessa questão de ficar muito em casa, o que todo mundo sentiu mais falta? De estar em contato com a natureza. De sair de dentro desse ambiente. De botar o pé no mar, na grama. O que isso nos convida? Nos convida a pensar as construções de uma maneira mais biofílica, mais amiga da vida, né? Porque é isso que as pessoas acabam sentindo falta também. Então, de que forma os nossos espaços estão refletindo algo que realmente nos traz esse bem-estar? Então, acho que pensar em construção inteligente também conversa muito com pensar em construções biofílicas, cada vez mais. Eu queria voltar nesses exemplos, não sei se quer concluir. Não, tá certo. Obrigada. Eu queria voltar em alguns exemplos de projetos da Amazon e me chamou muita atenção quando eu estava dando uma olhada nesses projetos, um labirinto criado com base nos super sentidos dos animais. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto. Sim, esse projeto foi muito legal. A gente fez com o pessoal do Biomímica Argentina. Ele foi uma exposição que a gente levou justamente para trazer as sensações aumentadas do que é a gente explorar os nossos sentidos. Então, na natureza, a gente tem, por exemplo, animais que enxergam muito bem, que ouvem muito bem, que sentem, né, muito bem, ou que se adaptam às suas cores, ao ambiente, né, como é o caso do camaleão, por exemplo. E aí o convite foi justamente esse, né, da gente trazer essas percepções aguçadas para nós, seres humanos, e ressignificar os nossos sentidos. A gente acredita que quando a gente ressignifica os nossos sentidos e reconecta com essa inteligência natural e começa a perceber que nós, como espécies, não necessariamente temos as habilidades mais incríveis, porque a gente se baseia muito no que a gente entende como inteligência, né? A gente começa a criar um senso de humildade. Então, da gente aquietar um pouco a nossa inteligência e começar a olhar para os outros organismos e falar, nossa, que incrível isso que esse organismo faz. Como seria se eu também fizesse isso e como seria se eu olhasse para isso como uma solução de algo que até então eu não estava pensando. Então o convite foi justamente para isso, para a gente ressignificar as nossas percepções das inteligências desses outros organismos naturais. E foi muito legal, aconteceu em Buenos Aires. E onde foi? Onde ficou esse projeto exposto?
Ficou em Buenos Aires. Ai, eu não vou lembrar o nome, isso foi em 2014. Já faz bastante tempo. Mas eu posso pesquisar depois o nome direitinho A gente põe da galeria. E aí a vocês gente podem põe no ver. resumo. Jane, eu acho que falando um pouquinho sobre projetos novos, né? O que que vem por aí? O que que você acha que vai ser tanto projetos da Amazon quanto aí dentro do ecossistema, né, de construção civil brasileiro e internacional? Tem algum projeto que está para inaugurar ou que você acha que vai aplicar uma dessas técnicas e que a gente deve ficar de olho? A gente, a maioria, tem muitos projetos que a gente vai desenvolvendo, vai estudando para a gente colocar no mercado. A maioria deles, até ontem a gente deu uma palestra que a gente comentou sobre isso, a maioria deles fica muito em sigilo, né? Não é inovação aberta. Então a gente precisa realmente esperar eles acontecerem para que a gente possa falar sobre eles, que a gente possa divulgar. O que eu tenho para trazer agora é que sim, tá? A gente tem coisas muito legais para surgir dentro do mercado brasileiro. Tanto na parte de pessoas, quanto na parte de produtos mesmo. Até tem uma startup que eu acho que é bem legal falar também, que ela é brasileira, que os meninos criaram de sistemas de plantio, tá? É o Planting System. Hoje a minha memória tá péssima, tô assim... Tô parecendo a Dory, amiguinha do Nemo, que não consegue lembrar o nome de nada. Meu Deus. É o Nucleário. Nucleário Planting System, que é uma empresa brasileira. Vocês vão ouvir cada vez mais falar deles também, provavelmente. Que eles estão melhorando a questão de reflorestamento, tá? No mundo todo. Então, essa também é bem interessante. Acho que é bem importante a gente falar sobre eles. Mas a gente vai, com certeza, ter mais projetos aí saindo brasileiros. E o convite que fica é para todo mundo que está nos escutando aqui agora ou que vai escutar depois, que sinta-se convidado também para desenvolver tanto as suas equipes e lideranças, né, biomedicamente, quanto as suas entregas, os seus produtos finais. Legal. Jane, quem quer entrar em contato com a Amazon ou com o Instituto de Biomimética, quais são os caminhos, os canais preferenciais? Podem sempre... a gente tem todos os contatos, tem no site, né, www.amazu.bio. O nosso Instagram é @amazu.bio. E tem o nosso e-mail, que é oi@amazu.bio. Tá? Amazu é AMAZU.bio. É bem fácil. Então, a gente sempre fala, manda um oi pra gente, né? Que é o oi@amazu.bio. Que a gente com certeza conversa, entende melhor o seu desafio para propor a melhor solução possível, né? Tendo a natureza como inspiração. Eu vi aqui que a Adri falou que conhece o Nuclear. Isso aí, eles ganharam um prêmio. É bem legal. Então, assim, fiquem à vontade para falar com a gente. E a gente manda também mais informações, apresentações, enfim, possibilidades estratégicas de desenvolvimento de projetos que podem beneficiar a empresa de vocês, tá bom? Antes de fechar, eu já ia fechar, mas eu tinha recebido uma pergunta aqui em box, para falar um pouquinho sobre o projeto de, deixa eu ver aqui, indicadores ambientais industriais baseados em sequoias, que também é um projeto da Amazon, né? É um projeto da Amazon, que é o projeto que eu comentei no início, que é o Empresas como Florestas. Então, a gente hoje chama esse projeto das sequoias, né? As sequoias foram a nossa base para que a gente desenvolvesse esses indicadores. E aí, hoje a gente chama esse de empresas como florestas, ou empresa como sistema vivo. Então, se a sua empresa quer, né, se comportar como essa sequoia, que dura aí por muitos anos, sendo beneficiada e beneficiando os outros organismos, a gente tem esse programa que é super legal. São 4 níveis de classificação para a empresa, e a gente vai desenvolvendo todos esses pontos até que a empresa consiga atingir o nível máximo e se manter sustentada nesse nível. Aí a gente fala que os impactos sistêmicos dessas relações e correlações ambientais, sociais, financeiras, realmente se tornam benéficas, né, em todos esses sentidos, para a empresa e para todo o sistema com o qual ela tá se relacionando. Esse é o programa Legal. Empresas como Florestas. Jane, não sei se você quer acrescentar alguma coisa que de repente eu não perguntei. A gente tem toda semana também, quase toda semana tem os papos biomiméticos, então para quem quiser conhecer mais sobre as possibilidades, né, de aplicação da biomédica, acho que vale dar uma olhada nisso.
E para construção realmente é bastante amplo, tá, gente? Então fiquem muito à vontade, se vocês se sentirem convidados a trazer a biomimética como ferramenta de inovação para a gente conversar e entender a melhor forma que a gente tem de trabalhar, tá? De atuar juntos. Cidades inteligentes, construções inteligentes estão diretamente ligadas com os sistemas vivos, porque os sistemas vivos são inteligentes. Então, essa é a analogia principal que a gente precisa começar a fazer para realmente transformar a nossa forma de construir, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a você, Mariana, e a Gás Conecta, ao Sebrae Paraná, pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Fico muito feliz. Imagina, obrigada a você pelo convite, Jane, e sempre que quiser, estamos aí com os canais todos abertos para você voltar e conversar com a gente. Jane, muito obrigado, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, um abraço, Beijo, gente. Até mais. Um Tchau. abraço.